O cheiro de cera de polir e café recém-passado era a trilha sonora da minha vida. Por 30 anos, o edifício Esplendor, na pacata rua arborizada do bairro dos Jardins, em São Paulo, não foi apenas meu local de trabalho. Foi meu reino, meu lar, o lugar onde cada rangido do elevador e cada mancha no mármore do hall de entrada contavam uma história que só eu conhecia. Meu nome é Ademar Ferreira e até 3 meses atrás eu era o zelador. Não um zelador qualquer. Eu era seu Ademar. Eu vi crianças nascerem e se tornarem pais, consolei viúvas, ajudei adolescentes a esconderem suas primeiras notas baixas dos pais e sabia exatamente qual andar tinha o encanamento mais barulhento. Eu era uma instituição, uma peça da mobília que todos presumiam que estaria ali para sempre. Então, o Dr. Ricardo Almeida chegou. Ele era o novo síndico, um homem de 30 e poucos anos com um terno que provavelmente custava mais do que meu salário de 1 mês e um sorriso que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Ele andava pelo prédio com um tablet na mão, falando em otimização de custos, reestruturação de pessoal e modernização de processos. Para ele, eu não era seu Ademar. Eu era um recurso legado, uma despesa ultrapassada no balanço que ele pretendia enxugar. A convocação para sua sala, que antes pertencia ao Sr. Joaquim, um homem que me tratava como parte da família, foi fria e impessoal. Um e-mail com o assunto reunião de alinhamento. Eu sabia o que aquilo significava. Ninguém é alinhado depois de 30 anos de serviço. Seu Ademar, obrigado por vir. Ele começou, sem sequer me oferecer uma cadeira. Ele permaneceu de pé, apoiado em sua mesa de mogno brilhante, um rei em seu castelo recém-conquistado. Como você sabe, estamos implementando uma nova filosofia de gestão no Esplendor, buscando maior eficiência, um perfil mais dinâmico. Ele fez uma pausa, esperando que eu preenchesse o silêncio. Eu não o fiz. Apenas o encarei, minhas mãos, calejadas de uma vida inteira de trabalho, firmes ao meu lado. E, após uma análise cuidadosa, ele continuou, ajeitando a gravata de seda. Decidimos que a função de zelador residente será terceirizada para uma empresa de facilities. É uma questão de custos e, francamente, de imagem. Precisamos de sangue novo. O golpe final veio com uma crueldade casual que me tirou o fôlego. Além disso, Ademar, vamos ser honestos. Você já está com quase 60 anos. O trabalho exige um vigor que talvez não seja mais o seu forte. Consideramos que você é muito velho para as demandas modernas do prédio. Muito velho. As palavras pairaram no ar estéril do escritório, sugando todo o oxigênio. 30 anos. 30 anos de dedicação, de lealdade, de ser o primeiro a chegar e o último a sair. 30 anos sabendo o nome de cada cachorro do prédio, de consertar vazamentos às 3 da manhã, de garantir que as luzes de Natal fossem perfeitamente penduradas a cada dezembro. Tudo isso reduzido a 2 palavras: muito velho. Ele me entregou um envelope. Dentro, minha rescisão e um cheque que era um insulto a 3 décadas da minha vida. A empresa terceirizada começa na segunda-feira. Você tem até o final de semana para desocupar o apartamento dos fundos. Ele concluiu, já pegando seu celular, dispensando-me como se eu fosse um panfleto indesejado. Saí daquela sala e caminhei pelo corredor polido que eu mesmo havia encerado naquela manhã. Cada passo ecoava o som da minha humilhação. Passei pelo hall, onde a dona Elvira, do 702, estava regando suas samambaias. Ela sorriu para mim. Bom dia, seu Ademar. O dia está lindo, não? Eu apenas assenti. Um nó se formando na minha garganta. O que o Dr. Ricardo, em sua arrogante eficiência, não sabia era um pequeno segredo que eu guardava há 6 meses. Um segredo que estava silenciosamente guardado em uma conta bancária, esperando. 6 meses antes, em uma terça-feira chuvosa, eu havia feito minha aposta semanal na Mega Sena, como fazia religiosamente há 15 anos. Mesmos números, mesma casa lotérica. Era um ritual, uma pequena centelha de esperança em uma vida de rotina. Naquela semana, a esperança pegou fogo. Eu ganhei. Não um prêmio pequeno. Eu ganhei o prêmio principal. A Mega Sena acumulada. Uma quantia de dinheiro tão vasta,
tão absurdamente grande que precisei sentar no meu pequeno apartamento dos fundos por 1 hora, apenas olhando para o bilhete, para acreditar. O Dr. Ricardo não sabia que estava demitindo um milionário, e ele certamente não sabia que o velho zelador, que ele acabara de descartar como lixo, tinha acabado de decidir comprar o seu precioso prédio. Não por vingança, mas por justiça. Minha história com o edifício Esplendor começou em 1994. Eu era um homem jovem, recém-chegado do interior de Minas Gerais, com mais esperança do que dinheiro no bolso. O prédio ainda cheirava a tinta fresca e os primeiros moradores estavam se mudando. O síndico na época, Sr. Afonso, era um engenheiro aposentado de fala mansa que acreditava em apertos de mão firmes e em tratar as pessoas com dignidade. Ele me contratou não apenas como zelador, mas como o guardião do seu novo projeto. Ademar, ele me disse no meu primeiro dia, um prédio não é feito de tijolos e argamassa, é feito de pessoas. Cuide delas, e você estará cuidando do prédio. Eu levei essas palavras a sério. Aprendi cada detalhe da infraestrutura do Esplendor, desde a casa de máquinas no subsolo até a complexa fiação do sistema de para-raios no telhado. Mas mais importante, eu aprendi sobre as pessoas. Eu sabia que a dona Helena, do 301, precisava de ajuda com as compras toda quinta-feira por causa de sua artrite. Eu sabia que o filho dos Vasconcelos, do 903, tinha medo do escuro no corredor, então eu sempre me certificava de que as luzes de emergência estivessem funcionando perfeitamente. Eu era o confidente, o ombro amigo, o faz-tudo. Troquei lâmpadas e consertei corações partidos. Quando o Sr. Afonso faleceu, o Sr. Joaquim assumiu. Ele era um advogado que amava contar piadas e me trazia pão de queijo nas manhãs de segunda-feira. Ele aumentou meu salário sem que eu pedisse e me deu o pequeno apartamento nos fundos para que eu pudesse estar sempre por perto. Você é a alma deste lugar, Ademar, ele costumava dizer. Sob sua gestão, o Esplendor floresceu. Tornou-se uma verdadeira comunidade. Fazíamos festas juninas no salão de festas, churrascos na área da piscina. As crianças que eu vi darem os primeiros passos no playground agora me pediam conselhos sobre a faculdade. Eu não era um funcionário. Eu era parte da família. Então, 6 meses atrás, a notícia da minha sorte inesperada chegou. Eu estava na pequena cozinha do meu apartamento, comendo um pão com manteiga e ouvindo o rádio, quando anunciaram os números da Mega Sena. 08, 15, 23, 29, 45, 54. Meu coração parou. Eram os meus números. As datas de aniversário da minha falecida esposa e dos meus pais. A primeira coisa que senti não foi alegria, mas um medo paralisante. O que eu faria com tanto dinheiro? Minha vida era simples. Meu trabalho me dava propósito. Decidi não contar a ninguém. Absolutamente ninguém. Fui a um grande banco no centro da cidade. Contratei um gerente de investimentos particular e um advogado, pessoas acostumadas a lidar com fortunas repentinas. Eles me aconselharam, me guiaram, me ajudaram a entender um mundo de ações, títulos e fundos imobiliários que era completamente estranho para mim. Meu primeiro impulso foi me aposentar, comprar uma pequena chácara no interior, pescar no rio e passar meus dias lendo. Mas quando pensei em deixar o Esplendor, senti um vazio. Aquele prédio era minha vida, as pessoas eram minha família. Então, continuei meu trabalho, a cera de polir, o café, as pequenas conversas no elevador. O dinheiro não mudou quem eu era, apenas me deu segurança. Uma segurança silenciosa que eu guardava como um tesouro. Eu poderia ter continuado assim por anos, o zelador milionário que ninguém conhecia. Mas a chegada do Dr. Ricardo Almeida mudou tudo. Ele não via a comunidade que o Sr. Afonso e o Sr. Joaquim haviam construído. Ele via apenas números em uma planilha. Ele demitiu o porteiro noturno de longa data, o seu Cláudio, e o substituiu por um sistema de interfone com câmera que ninguém sabia operar direito. Ele terceirizou a jardinagem para uma empresa que transformou os canteiros de rosas de Dona Helena em um amontoado de grama mal cortada. Ele reclamava do barulho das crianças na piscina e enviava circulares com ameaças de multas. A atmosfera do prédio começou a azedar. A alegria e a camaradagem foram substituídas por ressentimento e desconfiança. Eu via a tristeza nos olhos dos moradores mais antigos. Eles sentiam que estavam perdendo seu lar. E foi essa tristeza, essa destruição da obra de uma vida,
que me machucou mais do que a minha própria demissão. Enquanto eu arrumava minhas poucas posses no apartamento dos fundos, o choque inicial da humilhação começou a se transformar em uma determinação fria e clara. O Dr. Ricardo achava que eu era muito velho e impotente. Ele me via como um peão a ser varrido do tabuleiro. Ele não fazia ideia de que eu não era mais um peão. Graças a 6 pequenos números em um bilhete de papel, eu tinha o poder de comprar o tabuleiro inteiro. E foi exatamente isso que eu decidi fazer. O ponto de virada não foi um momento de raiva explosiva, mas uma realização silenciosa e profunda. Aconteceu na minha última noite no apartamento dos fundos. Eu estava sentado na minha velha poltrona, cercado por caixas de papelão, ouvindo os sons familiares do prédio se acomodando para a noite. O zumbido do elevador, os passos no andar de cima, a risada abafada vinda de algum apartamento distante. Eram os sons de casa. E eu percebi que não podia simplesmente ir embora. Deixar o esplendor nas mãos de um homem como Ricardo era como abandonar um filho. Ele estava arrancando a alma do lugar, transformando uma comunidade vibrante em um complexo de apartamentos estéril e sem vida, governado por regras e multas. A humilhação que senti ao ser demitido foi o gatilho, mas a verdadeira motivação para o que eu estava prestes a fazer era o amor. Amor por aquele prédio, por aquelas pessoas, por 30 anos da minha vida. Naquela noite, a tristeza se solidificou em um plano. Eu não iria para uma chácara no interior. Eu não desapareceria silenciosamente na obscuridade. Eu lutaria. Mas não com gritos ou confrontos. Eu lutaria da única maneira que Ricardo entenderia, com poder e dinheiro. Na manhã de segunda-feira, em vez de procurar um novo lugar para morar, fui ao encontro da minha advogada, a doutora Helena, uma mulher incisiva e brilhante que meu gerente de banco havia recomendado. Seu escritório ficava em um arranha-céu de vidro na Faria Lima, um mundo à parte do meu. Seu Ademar, em que posso ajudá-lo hoje? Ela perguntou, sua voz calma e profissional. Eu coloquei uma foto do edifício Esplendor na sua mesa. Eu quero comprar este prédio, eu disse. Ela levantou uma sobrancelha intrigada. O prédio inteiro? Não o prédio inteiro. Eu esclareci. Ainda não. Eu quero comprar apartamentos, quantos forem necessários. E então, eu contei a ela tudo. A história dos 30 anos, a chegada do novo síndico, a demissão humilhante, a forma como ele estava destruindo a comunidade. Eu não mencionei a frase muito velho. Meu orgulho não permitiu. Eu apenas disse que ele me considerava obsoleto. Doutora Helena ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, um sorriso sutil, quase predatório, tocou seus lábios. Seu Ademar, isso é mais do que uma transação imobiliária. Isso é uma aquisição estratégica, e eu adoro estratégias. Nos dias e semanas que se seguiram, mergulhamos no planejamento. Doutora Helena foi genial. Ela criou uma empresa de fachada, uma holding de investimentos com um nome genérico e impessoal. Soluções Imobiliárias Pátria Limitada. Isso garantiria meu anonimato. Ninguém jamais suspeitaria que o velho zelador estava por trás daquela corporação. Nosso primeiro passo foi mapear as unidades. Eu conhecia o prédio como a palma da minha mão. Eu sabia quem estava pensando em se mudar, quem estava com dificuldades financeiras, quem tinha um apartamento de herança que mal usava. Começamos a fazer ofertas. Ofertas generosas, ligeiramente acima do valor de mercado, para garantir vendas rápidas e discretas. A primeira unidade que compramos foi o 301. Pertencia à família da dona Helena, que havia falecido no ano anterior, e seus filhos queriam vender. Foi uma transação rápida. Em 2 semanas, a Soluções Imobiliárias Pátria Limitada era oficialmente uma proprietária no edifício Esplendor. Enquanto isso, a situação no prédio se deteriorava. O novo serviço de limpeza terceirizado era um desastre. O hall de entrada que eu mantinha impecável agora tinha manchas permanentes. O lixo se acumulava nas lixeiras. O novo porteiro, um jovem que não desgrudava do celular, mal conhecia os nomes dos moradores e tratava todos com uma indiferença grosseira. As reclamações choviam na administração do Dr. Ricardo, mas ele as descartava como dores do crescimento ou resistência à mudança.
Ele estava ocupado demais instalando novas câmeras de segurança e elaborando um novo conjunto de regras bizarras, incluindo uma que proibia vasos de plantas nas varandas, o que deixou a dona Elvira, do 702, à beira de um ataque de nervos. Nossa segunda aquisição foi o apartamento 704. A família que morava lá estava se mudando para o Canadá. Novamente, uma oferta rápida e generosa fechou o negócio. Agora, tínhamos 2 votos na Assembleia de Condomínio. A tensão começou a crescer. Boatos sobre um investidor misterioso comprando unidades começaram a circular. Vi o Dr. Ricardo conversando com outros proprietários no hall, tentando minimizar a situação. É apenas um fundo de investimento aproveitando o mercado. Nada com que se preocupar, eu o ouvi dizer, com sua típica arrogância. Ele não tinha a menor ideia. O golpe de mestre veio 1 mês depois. A cobertura, o apartamento 1202, foi colocada à venda. Era o apartamento mais caro do prédio, um símbolo de status. O proprietário, um executivo de uma multinacional, estava sendo transferido para o exterior. Aquela era a minha chance de fazer uma declaração. Doutora Helena preparou uma oferta irrecusável. Em menos de 1 mês, a cobertura era nossa. Agora, eu, Ademar Ferreira, o zelador demitido, era dono de 3 apartamentos, incluindo o mais prestigioso de todos. Eu detinha uma porcentagem significativa da propriedade e, mais importante, dos votos. Com as 3 propriedades em meu nome, ou melhor, no nome da minha empresa, o palco estava montado. Doutora Helena convocou uma Assembleia Geral extraordinária. O motivo oficial na pauta: discussão e votação sobre a gestão atual do condomínio e possível destituição do síndico. A noite da Assembleia estava carregada de eletricidade. O salão de festas, palco de tantas celebrações felizes que ajudei a organizar, estava lotado. O rosto de cada morador mostrava uma mistura de raiva, frustração e uma pequena centelha de esperança. Dr. Ricardo sentou-se à frente, com uma expressão de desdém confiante, flanqueado por um advogado de aparência igualmente arrogante. Ele achava que tinha a situação sob controle. Ele havia passado as últimas semanas fazendo lobby com os proprietários mais novos, prometendo modernizações e valorização dos imóveis. Ele acreditava ter os votos para sobreviver. A reunião começou de forma conturbada. Moradores se levantaram para expressar suas queixas. Dona Elvira falou com a voz trêmula sobre suas samambaias morrendo por falta de sol na varanda. O Sr. Vasconcelos reclamou da falta de segurança com o novo porteiro. Houve queixas sobre a sujeira, o desrespeito, a perda do espírito de comunidade. Ricardo respondeu a cada queixa com um jargão corporativo e promessas vazias. Ele pintou os reclamantes como um grupo de velhos resistentes ao progresso. Ele estava calmo, polido e completamente alheio à fúria que fervia na sala. Finalmente, chegou a hora da votação. A destituição de um síndico exige uma maioria qualificada, o que não é fácil de alcançar. A votação foi aberta, um por um, os proprietários declararam seu voto. A contagem estava apertada. O grupo de Ricardo, os proprietários mais novos e os investidores que não moravam no prédio, estavam votando para mantê-lo. O grupo dos moradores mais antigos, a velha guarda, votava em peso pela sua saída. A contagem final foi anunciada: 48% a favor da destituição, 52% contra. Um murmúrio de decepção varreu a sala. O sorriso de Ricardo se alargou. Ele tinha vencido. Foi então que a doutora Helena se levantou. Um momento, por favor, disse ela, sua voz clara e cortante silenciando a sala. Falta computar os votos de 3 unidades. Ricardo olhou para ela confuso. Todas as unidades presentes votaram. Não as unidades pertencentes ao meu cliente, as Soluções Imobiliárias Pátria Ltda. Ela respondeu, segurando 3 procurações no ar. Como representante legal dos apartamentos 301, 704 e da cobertura 1202, eu declaro os 3 votos a favor da destituição do síndico. A sala ficou em silêncio absoluto. Podia-se ouvir um alfinete cair. O administrador do condomínio, um homem pálido e nervoso, refez os cálculos apressadamente em uma calculadora. Ele olhou para cima, engoliu em seco e anunciou. Com os novos votos, a moção de destituição do síndico foi aprovada. O caos explodiu.
Gritos de alegria, aplausos. O rosto de Ricardo Almeida passou do branco ao vermelho e de volta ao branco. Ele balbuciava para seu advogado, que parecia igualmente chocado. Ele não conseguia entender como havia perdido. E então, a porta dos fundos do salão de festa se abriu. Eu entrei. Não com meu uniforme de zelador, mas com um terno escuro bem cortado, que a doutora Helena insistiu que eu comprasse. Meu cabelo estava penteado, meus sapatos brilhavam. Caminhei lentamente pelo corredor que se abriu no meio da multidão. Os murmúrios se transformaram em um silêncio chocado quando as pessoas me reconheceram. Parei bem na frente do Dr. Ricardo. Seus olhos se arregalaram em descrença. Seu Adhemar? Ele sussurrou. Eu sorri, um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. É Adhemar Ferreira, o proprietário majoritário das soluções imobiliárias Pátria Laidesa. Eu disse, minha voz firme e calma. E se me permite a observação, doutor, acho que o senhor está demitido. Eu não me vinguei para me sentir poderoso. Eu fiz o que fiz para restaurar a dignidade, não apenas a minha, mas a do lugar que eu chamava de lar. Após a destituição do Dr. Ricardo, uma nova era começou no edifício Esplendor. Uma junta governativa temporária foi formada e eu, discretamente através da doutora Helena, indiquei o Sr. Vasconcelos, um homem justo e sensato, para liderá-la. Minha primeira ordem como o influente investidor anônimo foi a recontratação do seu Cláudio, o porteiro noturno, e a demissão sumária da empresa de facilities. Contratamos uma nova equipe de limpeza, pagando um salário justo, e em uma semana, o brilho do mármore do hall de entrada havia retornado. As regras sobre as plantas nas varandas foram revogadas, e as samambaias de Dona Elvira voltaram ao seu devido lugar. Eu não assumi a cobertura. Seria ostentação demais. Em vez disso, mudei-me para o apartamento 301. Era espaçoso, ensolarado e tinha uma vista agradável para a rua arborizada. Pela primeira vez em 30 anos, eu não era mais o zelador que morava nos fundos. Eu era um morador, um proprietário, um vizinho. A transformação foi sutil. Eu ainda acordava cedo, por hábito. Às vezes, ao pegar meu jornal na porta, via uma lâmpada queimada no corredor e sentia o impulso de buscar minha caixa de ferramentas. E, ocasionalmente, eu o fazia. Não por obrigação, mas por prazer. Via Dona Helena lutando com as sacolas de compras e as carregava para ela. Não porque era meu trabalho, mas porque ela era minha amiga. Os moradores, aos poucos, foram descobrindo a verdade. Não por um grande anúncio, mas por conversas sussurradas e peças que se encaixavam. O choque inicial deu lugar a um respeito profundo e a uma certa admiração divertida. Tornei-me uma espécie de lenda local, o zelador que comprou o prédio para demitir o chefe. O Dr. Ricardo Almeida desapareceu da nossa vida. Ouvi dizer que sua reputação no mercado de gestão de condomínios sofreu um golpe do qual ele nunca se recuperou totalmente. Ele aprendeu da maneira mais difícil que o valor de um lugar não está em suas planilhas, mas nas pessoas que o habitam. Hoje minha vida é tranquila, mas plena. Eu passo minhas manhãs cuidando dos meus investimentos com a ajuda da doutora Helena, e minhas tardes lendo na minha varanda ou conversando com os vizinhos na piscina. O edifício Esplendor voltou a ser uma comunidade. As festas juninas voltaram, e no último Natal fui eu quem teve a honra de ligar as luzes da árvore no hall de entrada. Às vezes, quando estou polindo a maçaneta de latão da minha própria porta, sinto o cheiro da cera e me lembro daquele dia no escritório do Dr. Ricardo. Lembro-me da humilhação, do sentimento de ser descartado, mas a amargura se foi. Em seu lugar, há uma calma satisfação. Eles disseram que eu era muito velho. Talvez eles estivessem certos. Velho o suficiente para saber que o respeito não se exige, se conquista. Velho o suficiente para entender que a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em ter a paciência para mover as peças certas no momento certo. E, como se viu, velho o suficiente para me tornar o chefe deles. A vida, afinal, tem um senso de humor maravilhosamente poético. Agora quero saber de vocês. O que vocês teriam feito no meu lugar? Teriam se aposentado silenciosamente ou buscado justiça da mesma forma? Vocês acreditam que a minha atitude foi uma vingança ou a restauração da dignidade?
Deixem suas opiniões aqui nos comentários e me digam o que acharam desta história, com uma nota de 1 a 10. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal, porque assim você não perde nenhuma das histórias emocionantes que postamos todos os dias. Dê uma olhada também no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Até breve. M.